Hervé Jean-Pierre Villechaize foi um ator e pintor francês bastante conhecido dos anos 80. Ele fez diversos filmes e seu maior destaque foi com o personagem Tatu na série A Ilha da Fantasia. Mas vamos lembrar um pouco sua história e o que aconteceu com ele. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Já deixe seu like para fortalecer o canal. Caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Filho da enfermeira inglesa Evelyn Recchioni e do cirurgião André Villechaize, Hervé Villechaize nasceu em Paris no dia 23 de abril de 1943. Sendo o mais novo de 4 irmãos, Hervé nasceu com nanismo devido a um distúrbio endócrino. Seu pai, como cirurgião, tentou sem sucesso curar em diversas instituições. O ator media 1,19 m na fase adulta. A mãe de Hervé desconfiava que sua condição de nanismo foi devido a um acidente de carro que ela sofreu quando estava grávida. E, infelizmente, sua mãe o abandonou ainda criança. Ao que parece, ela não conseguia conviver com ele devido à sua condição física. Assim, ele ficou apenas aos cuidados do pai. Hervé sempre sofreu bullying na época da escola, porém encontrou um hobby distrativo na pintura, arte que resolveu se aprofundar, já que também gostava muito de fazer. Em 1961, ele estava com 18 anos e se tornou o artista mais jovem a ter seu trabalho exposto no Museu de Paris. Nessa fase, ele acabou tendo algumas exposições de seus quadros, além também de servir de modelo vivo para outros pintores da época. Aos 21 anos, Hervé começou a ter muitas brigas com seu pai, e com tantas desavenças, ele optou por sair de casa e acabou trocando a França pelos Estados Unidos. Ele se estabeleceu em uma região boêmia da cidade de Nova York e aprendeu inglês sozinho, apenas assistindo televisão. Nessa época, ele também fez alguns trabalhos como fotógrafo. Hervé chegou a atuar em algumas peças de teatro, como produções off-Broadway, que seriam os teatros menores da cidade. Porém, sua primeira aparição no cinema foi em Chappaqua, de 1966. A partir daí, ele fez diversos filmes, tais como Apreensão, de 74, que foi o primeiro filme de Oliver Stone. Também fez Quase uma Máfia, junto com o ator Robert De Niro. Porém, foi em 1974 que ele fez um de seus maiores trabalhos, quando foi escalado para interpretar Nick Nack, personagem do filme de James Bond, O Homem da Pistola de Ouro. Esse foi seu grande estouro como ator. Hervé ganhou uma notória visibilidade atuando no filme com os saudosos atores Christopher Lee e Roger Moore. Na época, Christopher Lee chegou a dizer que aquele parecia o momento mais feliz na vida de Hervé. Lee ainda fez uma pequena comparação ao mel no sanduíche, entre um passado inseguro e um futuro incerto. Algo curioso é que Hervé não via seus pais há mais de 10 anos, mas durante a pré-estreia do filme, ambos apareceram para assistir. Entretanto, ao verem a atuação do filho, eles levantaram e foram embora, dizendo que aquilo era um papel humilhante. Depois disso, Hervé nunca mais voltou a vê-los. Apesar de sua pequena estatura, Hervé sempre teve uma grande fome de diversão, sejam festas, bebidas ou mulheres. Tudo o que ele fazia sempre tinha que ser muito. O ator Roger Moore, que interpretou James Bond, disse em sua biografia que viu Hervé saindo com mais de 40 mulheres. Os próprios colegas também comentaram que ele era muito festeiro. Além disso, não se importava em esbanjar. Hervé fez diversas propagandas nessa época. Participou de eventos e fotos, além de alguns episódios de Vila Sésamo. Entretanto, com uma vida de luxúria e muitos gastos mal administrados, infelizmente ele acabou perdendo todo o dinheiro que havia ganhado com seus trabalhos. As coisas ficaram tão difíceis para ele que, com muitas dívidas e sem mais dinheiro, ele acabou indo morar em seu carro em Los Angeles. Hervé ficou em torno de 3 anos sem atuar e sobreviveu trabalhando como assistente de caçador de ratos perto de sua casa. As coisas voltaram a mudar para ele em 1977, quando foi convidado a participar da série A Ilha da Fantasia.
Esse talvez tenha sido seu maior papel na carreira, interpretando o personagem Tatu, ajudante do Sr. Rourke, interpretado pelo ator Ricardo Montalbán. O sucesso foi estrondoso para o ator, que acabou recebendo um Globo de Ouro em 1982. Nessa época, ele acabou conhecendo e se casando com Camille Hagen, que era uma figurante da série. Hervé já havia sido casado anteriormente, porém se separou da primeira esposa no ano de 1978. Mesmo sendo o segundo matrimônio, sua relação com Camille Hagen foi conturbada e cercada de polêmicas, pois mesmo casado, o ator paquerava e assediava as mulheres do elenco de A Ilha da Fantasia, o que fez gerar muitos processos para a emissora. Além disso, as brigas internas com a esposa eram constantes, chegando a ponto de Hervé dar um tiro contra Camille durante uma briga. Felizmente ele errou o tiro, e o casamento durou apenas 2 anos. Apesar do público ter um grande carinho por ele, e a série estar indo com altos índices de audiência, Hervé provou ser um ator muito difícil. Além dos problemas com as atrizes, por muitas vezes ele chegou bêbado nas gravações, gerando diversas brigas com os produtores. Uma das grandes polêmicas que ele se envolveu foi quando agrediu o veterano ator Billy Bart. Isso tudo por conta de que Billy tinha uma fundação que defendia os direitos dos atores com nanismo. Entretanto, Hervé entrou em uma briga com ele, pois não aceitava o nome nanismo, e sim o termo anões. Depois disso, Hervé acabou sendo preso, porém logo depois, com a ajuda da emissora, foi solto novamente. A equipe da série vinha achando ruim as polêmicas para a imagem do programa, já que tinha um público infantil e familiar, mas a gota d'água estava por vir, quando Hervé começou a insistir em um aumento, pois ele queria que seu salário fosse igualado ao de seu co-estrela Ricardo Montalbán, alegando a publicidade que tinha seu personagem. Entretanto, o programa não aceitou, levando em conta a longa carreira que o ator Montalbán já tinha. Logo, Hervé foi demitido e substituído do programa pelo ator Christopher Evich, que na série interpretava o mordomo. Com a troca dos personagens, aconteceu o de costume nesses casos. A audiência da série começou a cair, pois não foi muito bem aceita com o novo ator, e o público sentia falta de Hervé. Sendo assim, após 1 ano, A Ilha da Fantasia acabou sendo cancelada. Depois disso, já nos anos 80, Hervé fez apenas algumas participações em séries, como Arnold, que estava em alta na época com Gary Coleman. Também participou da série Táxi. Nos filmes, ele teve pequenos papéis, como Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu 2 e O Telefone. Sua última aparição foi uma participação especial em um episódio de The Ben Stiller Show, em 1992. Hervé tinha problemas de saúde e de alcoolismo, além também de sofrer depressão. Com o tempo, ele começou a passar mais dificuldades como de costume. As dores em seu corpo aumentaram, pois seus órgãos eram do tamanho normal. Então, com o passar dos anos, os órgãos foram se comprimindo no pequeno espaço torácico, o que acabava provocando dores insuportáveis. As dores eram tão fortes que às vezes ele tinha que dormir ajoelhado, para poder assim respirar normalmente. Em 1993, ele deu uma longa entrevista ao New York Times, porém a entrevista, apesar de reveladora, teve momentos muito ruins, onde ele chegou a agredir o entrevistador Sacha Gervasi. Hervé havia sido abandonado pela família e em seus últimos anos, a única que ficou ao seu lado foi sua namorada Kate Self. Curiosamente, um pouco antes de seu falecimento, ele estava planejando voltar a trabalhar na TV e até estava em negociação com o programa Space Ghost Costa a Costa, da Cartoon Network. Em 4 de setembro de 1993, nas primeiras horas da manhã, Hervé estava em sua casa em Hollywood, quando pegou papel, caneta e um gravador e foi para o quintal. No papel ele escreveu uma carta dizendo, abre aspas, eu faço a coisa certa. A partir dos 6 anos de idade, eu sabia que não havia lugar para mim. Quem poderia acreditar que não é meu melhor amigo ilegível? Chamar a minha mãe para atender a Kiss? Espero que ela não vá incomodar. Eu ainda estou vivo. Por favor, saibam que a Kate tem direito, segundo as leis, por causa da minha saúde, a meus pertences.
incluindo os direitos das minhas obras, filmes, textos e etc. Eu também te amo, que é apenas um dos meus problemas. Mãe, meus irmãos e você não existem em meu coração. Vocês simplesmente não se importam. Mas mesmo nunca, desde 1955, lembra? Kate fez o melhor que podia. Você não. Então ela merece tudo. Eu não posso perder com uma bala. Dum dum. Haha. Ninguém sabia que a minha dor, 40 anos ou mais, eu tenho que fazer isso lá fora. Dá menos problemas. Fecha aspas. No gravador de voz, ele gravou uma mensagem para Kate dizendo o seguinte, abre aspas, bem, eu só tenho que fazer isso, e tudo ficará bem. Kate, não é sua culpa, então não se preocupe. Eu te amo, ok? Agora eu só preciso puxar esse pequeno gatilho. Fecha aspas. Essas são as palavras que disse no gravador, segundo Kate disse em entrevista. Hervé encostou-se na porta de vidro deslizante que havia no quintal e disparou a pistola contra si. O gravador captou o som de Hervé engatilhando a pistola e pouco depois o ressoar do tiro. Em pouco tempo, Kate encontrou Hervé ainda com vida, o levando ao centro médico de North Hollywood. Mas às 13h40 da tarde do mesmo dia, o ator foi declarado morto aos 50 anos de idade. Seu corpo foi cremado e as cinzas espalhadas no mar, próximo ao Ponte Fermi, na Califórnia. O filme Meu Jantar com Hervé é baseado nos últimos dias de vida do ator e é estrelado por Peter Jenkins no papel título. Hervé Villechaize certamente foi muito marcante como ator, mas infelizmente foi vencido por doenças como depressão e outros problemas de saúde. Help me. Help me. Bem, esse foi um pouco sobre o ator Hervé Villechaize, mas queremos saber de você. Lembra dele? Comente abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueçam de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal.